12.000 bunkers nazistas, mais de 620 quilômetros de armadilhas para tanques e fortalezas subterrâneas ocultas. Foi uma das defesas mais formidáveis da Europa. Feitas para intimidar os inimigos e proteger o solo sagrado da pátria. Nossas forças devem lutar por cada centímetro de chão. A escala grandiosa, a coragem e a arrogância de bolar tal projeto é de tirar o fôlego. A campanha dos aliados para romper essas defesas durou 6 meses. Este lugar era armado até os dentes. E resultou nas maiores e mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. O inimigo deve ser destruído. Esta é a linha Siegfried de Hitler. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra, encomendados por Hitler para garantir o domínio do mundo. Agora eles sobrevivem como lembretes sombrios das fanáticas ambições militares do Führer. Estes são os segredos das obras incríveis nazistas. Floresta Hürtgen, fronteira ocidental da Alemanha. Novembro de 1944, 5 meses após o dia D. Os alemães lutam para deter o avanço aliado pela Europa. Mas eles estão recuando e agora enfrentam um ataque aliado na própria Alemanha. O soldado raso do exército alemão, Fritz Tillmans, de 21 anos, está na linha de frente defendendo a sua pátria. Sua vida e o futuro da Alemanha nazista dependem de uma das mais ambiciosas megaestruturas de Hitler. Chamada de linha Siegfried pelos aliados, esta rede de defesas mortais é conhecida pelos alemães como Muro Oeste. Se a linha for rompida, os aliados estarão um passo mais perto de Berlim e de ganhar a guerra. Ex-tenente e comandante de infantaria Patrick Bury explora o que restou das fortificações. As defesas da linha Siegfried são das mais complexas jamais construídas. Elas são projetadas em cinturões para criar defesas em profundidade. São bunkers de concreto, trincheiras forradas de troncos, fortalezas, centenas de quilômetros de arame farpado e milhares de minas. Ela se estendia do norte da fronteira ocidental da Alemanha até o sul e fazia parte do plano de Hitler de deixar o lado ocidental da Alemanha inexpugnável. A história da linha Siegfried tem início em 1936, quando Hitler faz um movimento decisivo em direção à dominação mundial. Desobedecendo o Tratado de Paz de Versalhes da Primeira Guerra, ele posiciona tropas no Vale do Reno. Os aliados tinham banido as forças militares alemãs desta zona industrial fronteiriça para prevenir novos conflitos europeus. O plano mestre de Hitler é militarizar novamente o Reno e a construção de defesas compactas. Hitler queria defender a sua fronteira ocidental porque tinha grandes planos. Esses planos envolviam a expansão alemã. Mas ele via tal expansão indo para o leste. Ele achava que era destino da Alemanha tomar território. E ia fazer isso em lugares como Polônia e Ucrânia. Então, ao defender sua fronteira ocidental, ele poderia fazer isso no lado oriental sem se preocupar com os ataques das potências ocidentais. Hitler inicia a construção de uma série de fortificações que acabarão por se estender por mais de 620 quilômetros ao longo da fronteira ocidental da Alemanha. É um sistema integrado de armadilhas de tanques, aparatos contra soldados, trincheiras, ninhos de metralhadoras e centros de comandos subterrâneos.
A linha Siegfried é o que se chama de defesa em profundidade. Ela não depende de uma simples linha de fortificação. Não é só uma linha de trincheiras, mas sim uma série de zonas defensivas interligadas. Quando o inimigo avança pela defesa em profundidade, o modo como as zonas defensivas e os obstáculos são estruturados obriga a tomar certos caminhos por terrenos mortais planejados. À medida que os atacantes adentram um labirinto de defesas, eles vão perdendo blindados e artilharias. Expostos e isolados, eles podem ser facilmente eliminados. Hitler faz da linha Siegfried uma prioridade nacional e, em maio de 1938, coloca o Dr. Fritz Todt para supervisionar as obras. Simples e despretensioso, Todt não é um nazista típico. Mas como criador do mundialmente famoso sistema viário de autobahns, ele demonstrou que sabe pensar grande. Justamente o que Hitler quer para defender o Terceiro Reich. Mein Führer, as fortificações estarão prontas antes do início do inverno. Inclusive a blindagem extra e as estruturas de concreto que pediu. 287 mil operários foram designados para este projeto apenas em nossa organização. Ótimo. Excelente. Hitler quer as fortificações prontas em apenas 4 meses, para coincidir com planos de invadir a Tchecoslováquia em outubro de 1938. Todt é autorizado a pedir todos os recursos que a Alemanha oferece. Todt jogou tudo no projeto. Isso é, todos os grandes projetos de construção que estavam ocorrendo no Reich foram cancelados ou adiados. Uma enorme quantidade de mão de obra, praticamente todos os engenheiros civis do país, foram desviados para alimentar esse projeto da linha Siegfried. Com Todt no comando, a construção se move a passo rápido. O desenvolvimento da linha Siegfried é um projeto imensamente ambicioso. A quantidade de concreto, o tamanho da mão de obra, o custo, tudo é fenomenal. Nada igual a isso tinha sido feito antes na Alemanha. O arqueólogo de campos de batalha, Dr. Tony Pollard, está perto da fronteira alemã com a Bélgica. Ele procura evidências de como Fritz Todt planejou a linha Siegfried de Hitler. Isto parece a borda de um campo qualquer. Uma bonita paisagem agrícola. Mas quando você entra nela, você encontra esses pedaços de concreto. São os chamados dentes de dragão e eram das defesas antitanque, um dos componentes mais característicos da linha Siegfried. Os tanques avançam e ficam presos nos dentes de dragão. O casco do veículo fica exposto e pode ser alvejado por explosivos. Eis um dente quebrado, que nos dá uma boa ideia de como essas coisas foram construídas. Eles faziam moldes de madeira, punham vigas de ferro e despejavam o concreto. Esse é só um dente, mas há milhares deles. Uma tarefa hercúlea. Estamos falando de 175 toneladas deste ferro por quilômetro de dentes de dragão. Aproximadamente 5.500 metros cúbicos de concreto por quilômetro. Mas os dentes de dragão são apenas o começo. Hitler também ordena a construção de mais 10 mil bunkers. A linha Siegfried é bastante ambiciosa. A escala grandiosa, a coragem e a arrogância de bolar tal projeto é de tirar o fôlego. Os bunkers da linha Siegfried variam em tamanho e estilo. Há abrigos simples de concreto, ninhos de metralhadoras e também os fortes subterrâneos altamente sofisticados, conhecidos como bunkers Bivouac. A linha Siegfried é composta de um número enorme de instalações e, dentre as mais impressionantes, estão os bunkers Bivouac. E este é um deles, a cabeça de gato. Embora pareça modesto, o bunker Katzenkopf
é uma das maiores e mais complexas fortificações construídas pelos engenheiros nazistas. Ele é um dos 32 centros de comando e controle em pontos táticos ao longo da fronteira alemã. Com 4 pavimentos, esta toca subterrânea contém tudo o que uma tropa de 80 homens precisa para ser autossuficiente por até 30 dias. Aqui, tinha uma torre de aço com 30 centímetros de espessura. E dentro dela, um par de metralhadoras. Esta coisa era capaz de girar 360 graus. Olhando para fora, você teria uma vista incrível do vale. Eles podiam disparar a metralhadora por todo o lugar. Mas esse não era o único armamento do bunker. Em outra torre, tinha um lança-chamas, um Flammenwerfer, como diziam os alemães, que lançava chamas a mais de 80 metros, também num círculo de 360 graus. Este lugar era armado até os dentes. Mas nem tudo neste bunker é alta tecnologia. Opa, eu sei o que é isso. Aqui devia ter um alçapão que ficava quase sempre fechado. Mas se o lugar fosse atacado, o alçapão era erguido. E se o inimigo entrasse porta adentro, cairia diretamente nele. Hitler observa de perto a linha Siegfried tomar forma. Ele planeja com cuidado suas visitas frequentes às obras. E projeta uma imagem da Alemanha nazista como uma fortaleza impenetrável. A linha Siegfried é uma ferramenta de propaganda importante para Hitler. Ela demonstra a capacidade da Alemanha de reunir mão de obra, recursos e também representa sua força militar. E é um alerta para o Ocidente. Uma vez, ao visitar o local, ele disse: "Eu sou o maior construtor de defesas de todos os tempos." Março de 1939, Hitler anexa a Tchecoslováquia. Desesperadas para evitar outra guerra e intimidadas pelas novas defesas alemãs, Inglaterra e França concordam em não intervir. E a linha Siegfried está prestes a provar ser ainda mais crucial para o plano maior de Hitler. Com a fronteira ocidental da Alemanha finalmente segura, com milhares de bunkers e ninhos de metralhadoras, Hitler está de olho no leste, na Polônia. No começo de setembro de 39, a linha Siegfried estava completa em todo o seu propósito. E foi um alívio enorme para Hitler porque ele estava louco para entrar na Polônia, invadida em 1º de setembro de 39. A Polônia cai em 4 semanas. A linha Siegfried agora se torna a linha de frente para a expansão de Hitler para o oeste. Com a Polônia sob o controle nazista, ele voltou sua atenção para o oeste e em 10 de maio de 40, ele invadiu Bélgica, Holanda e França. A França era um dos maiores países militarizados do mundo e os 3 países foram totalmente dominados em 6 semanas. No verão de 1940, a Alemanha nazista mais que dobrou de tamanho. No oeste, o Terceiro Reich chega ao Oceano Atlântico. Com todas essas vitórias, a frente ocidental não está mais nas fronteiras da Alemanha, mas na costa do Atlântico. E isso significa que a linha Siegfried não é mais necessária. Então, em dezembro de 1941, tudo muda quando Hitler declara guerra à América. Sua fronteira ocidental ao longo da costa francesa corre o risco de uma invasão aliada. Ele ordena que a linha Siegfried seja desmontada e usada para fortalecer a muralha do Atlântico. Eles levam embora as portas e os sistemas de ventilação. E veja isso, essa enorme porta de aço foi arrancada e reciclada. As torres, tudo o que fosse útil. E foi tudo embarcado para a muralha do Atlântico para aumentar suas defesas.
Mas o problema é que isso enfraqueceu a linha Siegfried. O exército alemão abandona bunkers, dentes de dragão e trincheiras da linha Siegfried. As estruturas antes formidáveis ficam ao abandono. Com a guerra agora em escala global, centenas de milhares de jovens são convocados para o exército alemão. Veja este. Entre eles, Fritz Tillmans, que relembra a guerra em suas memórias. Em 13 de abril de 1942, eu fui convocado pelo exército. Fritz Tillmans. Bom dia, senhor. Depois de 12 semanas de treinamento, eu fui mandado para a frente oriental para construir posições defensivas e combater os russos. Muito bom. Obrigado. Na época eu não percebi, mas essas experiências me serviriam bastante para lutar na linha Siegfried. Com a escalada da guerra, a linha Siegfried é virtualmente esquecida, até o dia D. Em 6 de junho de 1944, 160 mil tropas aliadas invadem as praias da Normandia e dominam a muralha do Atlântico. Hitler cometera um erro terrível. Tudo bem tirar isso da linha Siegfried, desde que não fossem mais precisar dela. O problema é que os aliados tomaram a muralha do Atlântico. Os alemães bateram em retirada da Normandia e, de repente, estão retornando para a linha Siegfried, que não passava de uma casca de concreto. E o pior foi o fato de que muitas coisas que eles precisavam tinham desaparecido. A frente ocidental deve ser fortalecida imediatamente. Quero um relatório sobre a organização de mão de obra e o progresso da construção. Nossas forças devem defender cada centímetro do nosso terreno. Isso é uma ordem! Os nazistas correm para reforçar a linha Siegfried. Hitler também traz seu melhor oficial tático em defesa, o marechal de campo Walter Model. Ele era um comandante impiedoso e não muito querido dos oficiais. Homens iguais a ele. Eles o apelidaram de Porco da Frente, porque passava muito tempo visitando soldados da linha de frente e cuidava para assumir os mesmos riscos que seus soldados corriam. Em várias ocasiões, ele chegou a liderar pessoalmente com pistolas nas mãos. Por causa dessa agressividade e falta de sofisticação, é que Hitler gostava dele. Em 15 de agosto de 1944, Hitler chama Model na Toca do Lobo. Ah! Meu general favorito? Heil Hitler. Tenho uma coisa para você. Você é o meu leão da defesa. Por suas conquistas ao restaurar a frente na Polônia Central. Após condecorar Model, Hitler revela seu plano. Tenho uma nova missão para você. Sim, mein Führer. Você vai assumir o comando do Grupo Oeste do Exército a partir de agora. A defesa da fronteira ocidental da pátria está em suas mãos. Herr General. Sob o comando de Model, o esforço de guerra nazista no Oeste agora está focado na linha Siegfried. Após invadir as praias da Normandia, os ingleses e outros aliados avançam para o norte, ao longo da costa, para libertar Bélgica e Holanda. Enquanto os americanos vão direto para a linha Siegfried, para atacar o coração da Alemanha. Model aguarda os americanos no ponto mais provável de ataque. Está tudo em ordem? Uma zona chamada Garganta de Aachen. Sim, sim. What would it be like to live on Mars? Are we doomed to repeat the same mistakes?
running through obstacles. Yeah, but sometimes I still say they go Papa do. Yeah, then this might not mean a lot to you, but haters blocking blessings and they'll still act like they proud. I'm from East New York, Brooklyn, London, PSB, yeah. Remember where I came from, I swear I wouldn't forget. Novo Polo Beats. Entre e viaje no seu som. Pato Gel Adesivo vai mudar a sua vida. Na verdade, ele vai manter o seu vaso limpo e perfumado. É só pressionar aqui. Uau, isso é realmente incrível. Na verdade, é uau. 2 semanas de um perfume maravilhoso. Olha, não é tão complicado. É só usar Pato. SC Johnson. Na Claro agora eu tenho o dobro de internet. Pra ver filmes, séries e vídeos. Ainda uso um monte de app limitado. Sem gastar minha internet. É tudo que a minha família mais usa, ilimitado. Isso no 4.5G até 10 vezes mais rápido. Vem pra internet mais rápida do Brasil. Tá esperando o quê? Claro, você merece o novo. Às vezes é preciso parar e olhar para longe para podermos enxergar o que está diante de nós. National Geographic convida você a uma viagem pelo passado, através das tecnologias do futuro. Especial Tesouros Perdidos. Essa semana, 7h45 da noite, no National Geographic. Sim. A Garganta de Arrhen é um corredor estreito entre a cidade de Arrhen e a densa floresta de Hurtgen. Uma rota de invasão histórica, é o caminho mais direto para o coração industrial da Alemanha. Rico em carvão, aço e ferro, o Vale do Ruhr é uma posição tática vital. Eles tinham que manter a Alemanha intacta, principalmente as regiões industriais do Vale do Ruhr. Se os americanos as tomassem, a guerra estaria perdida. Por isso, Model foi chamado de fato para salvar a Alemanha. Model gosta do que vê. Exatamente. A posição é fantástica. A combinação de bunkers e floresta densa ao redor de Arrhen causará grandes problemas para os americanos. Os restos dessas fortificações ainda podem ser encontrados nas florestas alemãs ainda hoje. Na floresta de Hurtgen, Hitler criou um pesadelo para os aliados. Este bunker bombardeado pode não parecer muita coisa agora, mas 70 anos atrás era uma posição formidável para os aliados terem que tomar, e isso lhe custou muitas baixas. Eram bunkers e ninhos de metralhadoras assim, que formavam o coração da linha Siegfried. Este devia ser complementado por outro, uns 180 metros daqui e outro para lá. Tudo interligado entre si, para dar o melhor apoio possível para o outro. Este é um dos quase 3.500 bunkers tipo 10 que Model fortifica em seus preparativos. Então temos um portal onde podiam colocar qualquer tipo de metralhadora ou talvez uma arma de calibre maior para atirar dos atacantes. Aqui tem o duto de ar. Sabíamos que eles queriam manter o prédio isolado de gás. Eles tinham medo de um ataque com gás. Aí passamos ao lugar onde tinha uma porta grossa e pesada, talvez de 20 a 50 milímetros de espessura, que se fechava hermeticamente para manter toda a estrutura isolada. As tropas de Model ficam à espera do ataque americano. Entre elas, o soldado Fritz Tillmans. Ele já tinha experiência de batalha na frente oriental. Em 1944, eles estavam desesperados por soldados experientes para a frente ocidental. Eu tinha lutado na Rússia, mas fui ferido por estilhaços e internado no hospital. Assim que foi possível, recebi alta e mandado para a floresta Hurtgen. Cinco anos depois de construída, a poderosa linha Siegfried de Hitler finalmente será testada. Em 2 de outubro de 1944, tropas americanas lançam um ataque ao norte da cidade histórica de Arrhen.
Após aniquilar os alemães na Normandia, os americanos acreditam estar combatendo um exército alquebrado de segunda linha. A essa altura da guerra na Europa, os aliados tinham vantagem numérica sobre os alemães. Tinham superioridade aérea, tinham mais homens em terra, e isso é importante, tinham 10 vezes mais tanque que os alemães. Mas o que os alemães tinham era a linha Siegfried. Rapidamente, fica claro que Aachen é um foco da resistência nazista. Evitá-la não é opção. Os americanos terão que tomar a cidade. Sua estratégia é um ataque de duas frentes, a linha Siegfried pelo norte e pelo sul. Tendo a cidade cercada, eles poderão pulverizá-la com bombas e balas. Se tiverem sucesso, Aachen será a primeira cidade alemã importante a cair. Mas os nazistas tomaram cuidados extras para proteger esta cidade estratégica. Há mais dentes de dragão, bunkers reforçados e obstáculos antitanques maiores. Aqui. Essa é uma parede antitanque. Parte das defesas da linha Siegfried. E mais grandiosa que os dentes de dragão. Nossa! Estou vendo que está na base de um grande morro. E como parte do projeto original da linha Siegfried, ela serve a um custo mínimo para deixar esse morro teoricamente impenetrável. Eles souberam usar o terreno de modo muito inteligente. É essa combinação de defesas de bloqueio em localidades taticamente importantes. Ela está no sopé do morro e detém com eficácia qualquer avanço para cima. Essa é uma estrutura impressionante. Após 3 semanas de duros combates, os americanos ultrapassam as defesas contra tanques. Eles estão perto de cercar Aachen. Model tem de agir rapidamente para salvar a cidade. Nós temos que impedir que cerquem a cidade. Eu sou de Aachen. O Führer ordenou que não entreguemos 1 milímetro de terreno. A ordem dele é sagrada. Lutar até o último homem. Se necessário, nos enterraremos com as ruínas. Mande a 116ª Panzer e também a 3ª Divisão Panzer. Sim, Marechal de Campo. Apelidado de bombeiro, Model é o homem que Hitler manda para resgatar o Terceiro Reich de situações desesperadoras. Mas nem sua expertise tática é páreo para o poder de fogo americano. Model não tinha blindados suficientes para aparar este grande ataque americano. Os americanos tinham tamanha vantagem em blindados e poder de fogo que os recursos limitados de Model simplesmente não tinham vez. Em 11 de outubro, os americanos criam um inferno. Numa única hora, batalhões de artilharia disparam 5.000 cápsulas na cidade, enquanto as forças aéreas aliadas despejam 62 toneladas de bombas. Finalmente, eles abrem caminho até Aachen. Pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, os nazistas estão lutando por uma cidade alemã importante. Os alemães conheciam a cidade como a palma da mão e usaram isso a seu favor. Eles usaram tudo o que ela tinha a oferecer como defesa. Eles transformaram porões em bunkers. Os americanos passavam e os alemães saíam e os atacavam por trás. Os americanos foram obrigados a atacar com granadas e lança-chamas. Imagine o que os homens sofreram durante essa luta. Eles entraram no esgoto e os americanos tiveram que bloquear os bueiros. Eles puseram atiradores de elite nos telhados, chegaram até a arrastar peças de artilharia até os andares superiores para disparar. Eles o fizeram pagar por cada centímetro da cidade. É uma batalha brutal, que cobra muitíssimas vidas.
Mais de 10 mil soldados americanos e alemães foram mortos, feridos ou desapareceram em ação. 80% da cidade histórica de Aachen foram destruídos. As forças americanas abriram um pequeno setor da linha Siegfried e capturaram a primeira cidade alemã importante. Mas a luta pela linha Siegfried está longe de acabar. Os americanos acabaram capturando Aachen após um ataque prolongado e muita luta urbana suja. Mas não foi o fim para os americanos. Agora eles tinham de passar pela floresta Hürtgen. E ela era uma defesa complexa, na qual eles não levavam nenhuma vantagem. Os americanos estão prestes a cair direto na armadilha mortal de Model. A floresta Hürtgen. Às vezes é preciso parar e olhar para longe para podermos enxergar o que está diante de nós. National Geographic convida você a uma viagem pelo passado, através das tecnologias do futuro. Especial Tesouros Perdidos. Essa semana, 7h45 da noite, no National Geographic. Meu nome é Evandro Rocha Ferreira. Eu não vou enterrar outro filho. Esse cara roubou 5 fotos de papel e levou pro Dedê. Eu queria justiça, não vingança. Esse cara é esperto. Só não tenho a mínima ideia de quem o senhor tá falando. Isso não vai ser a sua vingança pessoal, tá entendendo? Ele vai ser grande. Sou Evandro do Dedê. Vou te explicar direitinho o que vai acontecer aqui. Anda tranquilamente na favela onde eu nasci. Séries imperdíveis para ver sem parar é no Fox Premium. Assine já. Uma linha pode ser a menor distância entre dois pontos. Mas quando essa linha é uma das fronteiras da América do Sul, ela também pode ser a menor distância entre a liberdade e a prisão. Descubra tudo o que acontece nas Fronteiras Perigosas. Novo episódio segunda, 10 da noite, no National Geographic. Se a vida imita a arte... Chefe, o presidente foi baleado. A arte ajuda a contar a história. No National Geographic, você aproveita os filmes clássicos que marcaram época e desvenda os cenários históricos que eles retratam. Domingo, 11h30 da noite, Jogada de Gênio, no National Geographic. What would it be like to live on Mars? Are we doomed to repeat the same mistakes? Em 2 de novembro de 1944, tropas americanas estão na floresta cercando a cidade de Aachen. Model prepara seus homens. Depois de perder Aachen, a situação parece desesperadora, mas Model criou sua reputação ganhando contra todas as expectativas. Todos devem entender a gravidade da situação. Este momento bastará para distinguir os homens de verdade dos ineptos. Cada soldado tem a mesma responsabilidade. Se um homem cair, outro deve estar pronto para tomar seu lugar.
A batalha ir para a floresta Hurtgen serve para Model, porque não somente ali tem a defesa fixa dos bunkers, as minas, as armas dispostas e tudo mais, mas também tem a defesa natural da floresta. As duas grandes forças americanas no poder de fogo, tanques e reforço aéreo, ficaram de fora. Elas não podiam operar na floresta. As árvores são muito juntas e o chão é perto demais. O terreno irregular da floresta nivela o campo de luta, dando aos alemães uma chance contra o poderio militar superior dos americanos. Preparem-se, rapazes. Hans, está pronto? Sim. Fritz Tillman relembra o início da batalha. A missão de nossas tropas era defender a aldeia de Schmidt, uma posição-chave em nossa rota de suprimentos. Nós podíamos ver que os americanos do outro lado do vale tentavam atacar com tanques e infantaria. Eles eram tantos. Não conseguíamos acreditar como eles não paravam de vir. Homens como Fritz Tillman e suas unidades mantinham posição nesta área, aguentando firme. Aqui pode muito bem ter sido uma posição de combate. Aqui embaixo, pode-se ver que, basicamente, essa seria uma boa posição para uma metralhadora. Podemos ver no topo do morro que ele comporta outras posições que estariam ali e daquele lado. E principalmente ali teria havido outro bunker grande ali naquela colina. Tudo parte de um plano defensivo interligado, tentando dificultar o máximo que os aliados entrassem nesta área. O clima está frio e úmido. A luta é brutal. 2 regimentos dos Estados Unidos são totalmente exterminados. Os soldados chamam a floresta de Fábrica da Morte. A cada 2 semanas, uma nova onda de tropas americanas é lançada contra a linha Siegfried. Mas não conseguem passar. Tem uma, 2, parecem trincheiras cavadas pelos americanos. Tem algumas aqui. É uma posição preparada com simplicidade por soldados de infantaria, é só isso. Em comparação com os alemães, que tinham defesas de concreto, na linha Siegfried. Os pobres homens da infantaria aqui só podiam cavar com suas baionetas e pás pequenas. A tática de Model está funcionando. Mas ele não se contenta em apenas segurar os americanos. Ele quer destruí-los. Certifique-se de que a tropa Wegelin seja mandada para Hurtgen imediatamente. Eu exijo a dedicação total. O inimigo deve ser destruído. Model era considerado um comandante impiedoso. Hitler disse a um de seus ajudantes de ordens: "Meu Deus, você viu esse homem? Eu confio nele, mas não gostaria de servir com ele." Determinado a virar a guerra a favor de Hitler, Model manda seus homens expulsarem os americanos de Hurtgen e da Alemanha. (8 de novembro de 1944). O soldado do exército alemão Fritz Tillman não tem opção a não ser abandonar a segurança da linha Siegfried e atacar. Vimos um número enorme de soldados cavando na véspera. E só tínhamos uns 30 ou 40 homens. Muitos dos quais não eram soldados experientes. Eu tinha sérias dúvidas sobre nosso ataque. Parecia uma missão suicida.
O problema agora era o oposto. E atacar era muito diferente de defender. Flanco direito! Sem a proteção da linha Siegfried, a unidade de Tillmans se torna vulnerável. Recebemos ordens de atacar, avançando pelo lado leste do vale. As primeiras centenas de metros foram bem, mas então ficamos sob fogo de artilharia e tivemos as primeiras baixas. Avançar! Vai, Hans. Te dou cobertura. Hans! Foi atingido? Oh, não! Seus porcos! Um de meus melhores amigos foi ferido gravemente. Ele morreu depois no hospital de campanha. Os alemães recuam rapidamente pela floresta. As coisas estavam bem ruins. As condições aqui eram horrendas. Nós sabemos que a qualidade das tropas estava decaindo. Eles perdiam muitos oficiais não comissionados, basicamente líderes. Portanto, não tinham uma boa liderança. E os suprimentos também estavam acabando. Tinham menos munição, não tinham artilharia suficiente como apoio e, pior, não tinham equipamento pessoal suficiente, como sacos de dormir e rações. O contra-ataque do Marechal de Campo Model pode ter falhado, mas a linha Siegfried está firme. A Floresta Hurtgen é uma das batalhas mais longas e sangrentas que o exército americano travou. E os custos terríveis realmente não compensaram muito. Eles não avançaram tanto. A linha Siegfried, onde as posições estão e as defesas da floresta estavam praticamente intactas. Eles não atingiram seus objetivos. Em pouco menos de 5 meses, os aliados liberaram mais de 570 mil quilômetros quadrados da Europa Ocidental. Mas agora estavam paralisados na linha Siegfried. A Batalha da Floresta Hurtgen terminou numa espécie de empate forçado, amargo e sangrento, no qual as baixas de ambos os lados foram enormes. Cerca de 30 mil homens dos dois lados foram mortos. A paralisação na Floresta Hurtgen deu mais tempo a Hitler. Secretamente, ele planeja uma grande ofensiva. 32 quilômetros ao sul está posicionando tropas, preparando-se para lançá-las contra os aliados. O homem que ele pôs na missão é aquele que defendeu fielmente a linha Siegfried até aquele momento, o Marechal de Campo Model. Em 16 de dezembro, milagreiro de Hitler, Marechal de Campo Model, põe em ação o audacioso plano do Führer. ...250 mil soldados alemães, 2.000 peças de artilharia e 1.000 tanques investem contra um trecho de 120 quilômetros da linha americana. O plano é avançar pela Bélgica e empurrar os aliados para o mar. Esta seria a famosa Batalha de Bulge. Dezembro de 1944. O contra-ataque alemão na linha Siegfried é a última cartada de Hitler. Hitler, na sua irracionalidade, ainda achava que podia obter uma vitória ou alguma vantagem no fim da guerra com uma ofensiva. Ela pegou os americanos de surpresa e chegou a dar uma vantagem inicial e avanços iniciais, mas não tinha como ter sucesso. As forças alemãs não conseguem sustentar seu feroz impulso. Afora a vantagem defensiva oferecida pela Floresta Hurtgen e a linha Siegfried, os alemães não tinham capacidade para lançar um ataque. Eles não tinham poderio aéreo suficiente, artilharia e estavam ficando sem combustível. Quando chegam reforços americanos, eles rapidamente detêm um avanço nazista. A aposta desesperada de Hitler para mudar o curso da guerra falha em apenas 3 semanas.
A grande ofensiva que Hitler planejou e Model executou provou ser um fracasso. E agora eles só podiam se retirar da linha Siegfried, abandoná-la e recuar para trás do próximo grande obstáculo, que era o Rio Reno. Os aliados coordenam um maciço avanço final em todas as frentes. Mas com as tropas alemãs agora em retirada, a linha Siegfried cai em ritmo acelerado. Model já não tinha mais como contra-atacar, como impedir as brechas. Ele não podia tapar os buracos, porque não tinha tanques, material, homens. Então a linha perdeu a sua razão de ser. Não podia ser defendida, era somente um punhado de objetos na floresta. Apesar de toda a tecnologia e armamento, a fortaleza de concreto que é o bunker Ketzenkopf é dominada em um dia. E a razão é simples. Tudo bem ter um sistema defensivo impressionante como a linha Siegfried, mas você precisa de soldados para operá-la. E quando os aliados bateram na porta da frente da Alemanha, sua máquina militar estava alquebrada. E Hitler não tinha recursos para ela. E eles não podiam adiar o inevitável. Embora a linha Siegfried fosse uma rede defensiva efetivamente forte, no final das contas ela era boa enquanto os homens a ocupassem. E quando eles perderam o espírito de luta, ela foi subjugada. 6 semanas após os americanos romperem as defesas finais da linha Siegfried, Hitler comete suicídio e segue-se o fim da guerra. Enquanto os aliados avançam para Berlim, eles capturam o soldado Fritz Tillmans. O marechal de campo Model nega-se a se render para os ingleses. Ao saber que poderia enfrentar acusações por crimes de guerra, ele se mata com um tiro. Descrita por um comandante aliado como a rede de fortificações jamais construída pela raça humana, a linha Siegfried custou aos americanos 140 mil baixas. Mas no final, ela era um projeto altamente ambicioso que as forças alemãs simplesmente não conseguiram manter. A verdade sobre a linha Siegfried, e isso se aplica a muitos outros projetos nazistas, é que a Alemanha era pobre em recursos. Eles não tinham o suficiente. E por isso começaram esses projetos imensos, mas não tinham mão de obra nem material para concluí-los. Certamente, este é o caso da linha Siegfried. Ela é vasta demais, um obstáculo grande demais para ser administrado. Muitas das estruturas ao longo da linha Siegfried foram construídas tão solidamente que foi impossível para os aliados as demolirem. Elas são provas de um dos maiores projetos de construção executados em solo alemão e um lembrete dos homens que perderam a vida lutando para defendê-lo e destruí-lo.